Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Nitzavim, que significa postado. E essa Parashá, ela vai de Deuteronômio 29:9 até o 30:20. E nós vamos começar pela Brit Hadashá, como sempre. E vamos lá para o livro de João, né? As Boas Novas, que o pessoal conhece como Evangelho, né? Nós vamos tratar do capítulo 15, o verso 1 até o verso 11. Então eu quero mostrar algumas coisas para vocês que tem uma relação muito forte com a Parashá. Eu gostaria de começar mostrando para você algumas verdades que são verdades eternas e que, ao mesmo tempo, são bem fortes e, de certa forma, são incômodas. Agora, veja bem, Yeshua diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador, ele é o dono da terra. Quando Yeshua diz que ele é a videira, ele está falando, usando uma figura de linguagem que lá atrás dos profetas já foi usado para definir a nação de Israel. Ela é chamada de a vide do Senhor. Então, quando Yeshua diz que ele é essa videira verdadeira, é porque existem videiras falsas. E uma coisa interessante é que a videira, ela só dá um tipo de fruto, que é uva. E do produto da uva se extrai o vinho. Então, Yeshua está dando logo de cara uma dica de quem é ele. Ele é a origem da nossa alegria e ele é a origem da aliança que nós temos, que foi derramada através do seu sangue. Então, quando Yeshua começa a dizer essas coisas, ele então está mostrando para a gente que nós precisamos ser semelhantes a ele. Ele vai dizer isso nos versículos posteriores, porque ele diz assim que toda vara em mim que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Palavras fortes. E Yeshua dizendo que se a pessoa está conectada com ele e não dá fruto, ele mesmo tira. Você entende isso? Às vezes a gente fica preocupado com coisas que acontecem com a vida das pessoas, com ministérios onde pessoas abandonam o Senhor e etc. Alguns vão voltar, outros não. E a pergunta é, por que que esses que não voltam, por que que eles não conseguem retornar? Porque esses foi Yeshua que arrancou. Então, quando Yeshua vem e arranca, é para não voltar mais, porque não pertence a ele. Não foi essa vara, essa haste que estava conectada com a videira, não foi conectada lá de forma natural. Ela não nasceu dali. Há uma diferença entre isso. Então, quando essa haste, essa vara, não está conectada, ou melhor, não nasceu, Yeshua arranca. Arranca para que o restante das varas não tenha prejuízo. E é interessante que ele diz assim, que ele limpa toda a vara que dá fruto para que dê mais fruto. Interessante isso, porque na natureza é assim que acontece. Se faz o mesmo processo é usado. E olha, Yeshua diz como ele limpa a vara. Verso 3, vós já
estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então, a palavra, ela é usada como o meio de purificação da nossa vida. Nós que já estamos salvos, já estamos santificados, então nós vamos ser cada vez mais purificados e limpos através da palavra. E por quê? Tem uma explicação para isso? A explicação é muito simples. Todas as vezes que eu tomo a palavra do Eterno para mim e começo a cumpri-la, a obedecê-la, eu causo um efeito em mim mesmo, porque eu vou começar a ser transformado através dessa palavra. Quanto maior a transformação, maior a santificação. Quanto mais santificados estamos pela obediência, mais limpos somos. É um processo simples, irmãos. Porém, nem todos conseguem dar continuidade a este processo. Porque ele é um processo que está interligado com mandamentos. Porque nós temos que obedecer alguma coisa. E nós precisamos a cada dia entendermos o que obedecer e como obedecer. Aí tem uma curiosidade muito interessante. Nós estamos já finalizando o nosso ciclo de estudos da Torá. E quando a gente chega no fim, nós vamos então retornar para o próximo ciclo com as mesmas coisas. E a gente fica se perguntando, e já me fizeram essa pergunta várias vezes, Rabino, por que a gente tem que estudar a mesma coisa? Por que a gente não pega uma outra coisa para estudar e para a gente poder ter outro tipo de conhecimento? Aí vem a resposta. Na palavra tem tudo aquilo que a gente precisa. E outra coisa, muito do que é ensinado nos escapa. Então, quando nós estamos renovando os nossos ciclos, nós estamos também sedimentando o conhecimento nas nossas mentes e quando nós colocamos isso em prática, a sedimentação é cada vez maior. Então, muito importante nós estudarmos a palavra ano após ano, e a gente repete, mas sempre tem coisas novas para a gente poder aprender. Eu estou passando por esse ciclo 35 anos. Em 35 anos a gente aprende algumas coisas. Mas quanta coisa nova eu tenho aprendido a cada ano. Então você imagina que há uma necessidade da gente aprender. E há uma necessidade da gente poder conhecer cada vez mais. Por isso que Yeshua disse assim, a minha palavra, ela limpa você. Vocês já estão limpos pela palavra. Então essa limpeza, essa santificação pela palavra é fundamental para as nossas vidas. Nós não podemos deixar a palavra de lado. A gente pode deixar tudo de lado. Pode deixar tudo. A palavra, não. A oração, não. O tempo de estar na congregação, na igreja, na sinagoga, não. Essas coisas, elas são pilares e são fundamentais para a nossa vida. A gente não pode pegar e largar isso de mão. Você entende? Então, essas coisas, nós precisamos tê-las como pilares do nosso relacionamento com o Senhor. Olha que interessante o verso 4. Yeshua diz assim, estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. É um verso simples. Ele não tem uma argumentação complexa. Você pega uma vara, um pedaço de pau. Se ele está conectado na árvore, ele está vivo. A árvore está trazendo o seu alimento para ele,
para aquele pedaço de pau, para aquela vara. Se ela for cortada, interrompe a alimentação, ele vai secar e não vai dar fruto nenhum. Isso é uma coisa óbvia. Mas mesmo óbvio precisa ser dito. A pessoa que se desconecta de Yeshua não dá mais frutos para a eternidade. Isso é simples. E é engraçado que às vezes as pessoas dizem assim, mas o Senhor vai arrumar um cantinho para mim lá. Eu sou tão bom, eu não preciso estar em igreja, eu não preciso estar conectado com nada, eu só sou uma pessoa boa, eu vou arrumar um cantinho lá no céu. E Yeshua está dizendo aqui que não funciona desse jeito. Porque nós temos que dar frutos para a eternidade. E olhe só o que o verso 5 diz. Eu sou a videira e vós as varas. Eu já tinha dito isso anteriormente. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Uma característica de quem está vivo com Yeshua é dar muito fruto. Se a pessoa está dando pouco fruto, tem algum problema. E o problema não é do lado de lá, não é com Yeshua, é com a pessoa. Então, nós muitas vezes precisamos fazer uma autoanálise da nossa caminhada com o Senhor. Nós estamos produzindo os frutos necessários? Porque Yeshua diz que se eu estiver nele, eu dou muito fruto. Se você está nele, você tem que dar muito fruto. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. E Yeshua completa isso dizendo, sem mim, nada podeis fazer. E essa frase se refere a quê? A dar fruto. Você não consegue dar fruto sem mim. Mas eu abriria o leque dessa frase para dizer o seguinte, sem Yeshua nós não conseguimos fazer nada. Tudo que nós fizermos vai ser em vão. Nós não vamos ter crédito, nós não vamos conseguir nada para a eternidade sem Yeshua. Isso significa que todo trabalho humano dissociado dele vai desaparecer. Você entendeu o que eu estou dizendo? Vão chegar pessoas no dia do juízo e vão dizer assim, mas Senhor, eu fiz grandes obras, eu construí pontes, eu fiz isso, eu construí arranha-céus, milhares de pessoas frequentaram aqueles lugares, eu fiz parques, eu fiz diversões para as pessoas iam lá, davam risada, se divertiam, iam para casa satisfeitas. E na minha opinião, Yeshua vai perguntar, que bacana, que lindo, qual foi o fruto para a eternidade, para a salvação, para a santificação, para a transformação de vida que essa pessoa teve? E obviamente o autor de tudo isso vai baixar a cabeça e dizer nenhum. Ou seja, tudo que a pessoa fez. Eu fiz uma descoberta fantástica, Senhor. Se aquilo não foi submetido a Yeshua, se Yeshua não estava ligado com essa pessoa, isso vai valer quanto? Nada. Isso é ruim? Pode ficar pior. Verso 6. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara e secará. Veja bem, aqui essa pessoa, e Yeshua está dizendo que essa pessoa está morta espiritualmente. E ele continua agora com algo que é terrível, é a consumação do que é ruim. Ele diz assim, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Você entendeu a linguagem de Yeshua? Ou nós precisamos traduzir? Eu vou traduzir para você.
Porque o judeu do primeiro século entendeu que se a pessoa não estiver conectada com Yeshua, essa pessoa vai para o inferno. Ela vai ser colhida. E olhe que Yeshua usou outros exemplos falando de joio, falando de situações em que a palha ia ser colhida, recolhida e lançada no fogo para queimar. Ou seja, Yeshua usou outras formas de mostrar a mesma verdade. E o que é interessante, irmãos, muito interessante, é que tinham várias madeiras que eram usadas para colocar os sacrifícios, para alimentar os sacrifícios no tabernáculo do templo. Tinha duas que não eram utilizadas, a videira e a oliveira. Mas aqui Yeshua está dizendo que essa pessoa que não está conectada nele, vai para o fogo. É como se fosse uma videira que está indo para o fogo. Impressionante isso, né? Isso é, como o pessoal diz, é muito forte. E olha que interessante, Yeshua mostra para a gente que essa pessoa não tem relacionamento com ele. Essa que é colhida e lançada no fogo, ela não tem relacionamento com ele, porque ela não está conectada nele. Ela não nasceu dele. Olha, isso é muito sério, irmãos. Por isso a gente precisa parar e repensar a nossa vida, e repensar as nossas atitudes, e perguntar para o Senhor, falar, Senhor, eu estou conectado contigo, dia a dia eu estou dando os frutos que o Senhor deseja, eu preciso me empenhar mais, eu preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Senhor, qual é o teu desejo para com a minha vida? E aí, Yeshua diz no verso 7, olhe que ele usa o condicional, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras, que é a escritura, em vós. Ou seja, nós temos que estar conectados com Yeshua e a palavra do Senhor dentro de nós. E nós estaremos obedecendo, sendo transformados, etc. Todo aquele processo que eu já falei anteriormente. Então ele diz assim, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Você vê que tem um processo inicial. Eu estou em Yeshua. Eu tenho a sensação e a certeza do pertencimento. Eu sou dele. Eu me entreguei para ele. Eu pertenço a ele. Eu sou servo, sou escravo dele. E eu obedeço a palavra dele, que é toda a Bíblia. E daqui a pouco eu vou te mostrar isso de novo aqui. Aí, eu posso pedir o que eu quiser, mesmo sendo servo. Você vê que aqui em cima, essas pessoas, elas vão lutar por si só. E o fruto do seu trabalho vai ser desprezado pelo Senhor. Aqui, ele está dizendo o seguinte, você não vai ter que trabalhar, correr atrás e ficar se esforçando para no final não ter resultado. E Yeshua está dizendo assim, se pedirdes tudo o que quiserdes, vos será feito. Perceba a diferença que existe. Um trabalha e o seu trabalho é rejeitado. O outro pede e o Senhor entrega. Lembro-me do Espírito do Senhor falando através do profeta Zacarias, que diz, não por força e nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. As coisas, elas nos alcançam, elas abençoam a nossa vida. E nós podemos, então,
glorificar, exaltar o autor destas coisas, que não somos nós. Ah, mas nós temos que trabalhar, temos que correr. Ok, vamos fazer isso, mas vamos submeter o nosso trabalho ao Senhor. Então, você percebe que a forma como isso está acontecendo é diferente. Lá no mundo, as pessoas trabalham e no final não vai ter resultado nenhum para a sua vida. Porque, inclusive, elas vão empregar o dinheiro que elas ganharam de forma errada. Olhe que interessante. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. As pessoas lá fora trabalham e vão se divertir. E cada um tem um meio de diversão. E as pessoas vão para o supermercado e às vezes a gente está fazendo compras e vê outras pessoas fazendo compras e carrinhos cheios de bebida, cheios de carne, né? Carvão, porque é o famoso churrasco. Eu não sou contra churrasco, irmãos. Entenda o que eu vou dizer. Mas as pessoas estão investindo nisso. Por quê? Porque é o deleite delas. Alguns aparelham os seus carros e colocam aquele som ensurdecedor. Outros escolhem fazer outras coisas. Mas você pega o crente. Quando ele recebe o salário dele, ele separa o dízimo, separa as ofertas dele, diz assim, isso aqui não é meu, isso aqui é do Senhor. E ele já começa dentro de um padrão de obediência. Então você vê a diferença. Ao invés do crente se divertir com as coisas do mundo, ele vai buscar o Senhor na igreja, na sua congregação judaico-messiânica, na sua sinagoga. A nossa diversão é fazer a vontade do Senhor. Olha que diferença. Então não dá para ter mesmo resultado. Não adianta pedir um cantinho no céu. No céu não tem cantinho. Uma outra coisa interessante é que já aqui as coisas vão acontecer de forma totalmente diferente. Olha que interessante isso. As pessoas que têm enfermidades, vou falar do pessoal que não crê no Senhor. Eles têm que correr para o hospital, para pronto atendimento, pronto socorro, e tem que ter seguro de saúde muito bom. E aí? Na maioria das vezes não resolve o problema. O crente, o que ele faz? Está com um problema de saúde? Ele corre para o hospital? Ele corre para a casa do Senhor, vai colocar a boca no pó. E fala assim, Senhor, eu preciso ser curado. E quando é curado, ele dá testemunho. Ele não gasta dinheiro, ele dá testemunho da glória do Senhor. E o dinheiro que ele iria gastar, ele oferta para o Senhor, para a obra do Senhor. Você entende? Todas essas diferenças é quem está ligado na videira. E quem não está ligado tem que passar, tem que correr, tem que sofrer. E por quê? Porque não para ouvir e obedecer. As pessoas estão preocupadas com a vida delas. Os outros, não quero saber. Esses crentes, tudo doido. Você acha que a gente não ouve isso? Você acha que por onde eu ando aqui, eu ando de kippah, com tzitzit? O que as pessoas dizem? Olha lá o doido, olha lá o judeu. Você acha que eu me importo com isso? Eu sei quem eu sou e a quem eu sirvo. Entendo bem o papel que eu estou fazendo em obedecer os mandamentos do Senhor. E aí Yeshua disse, quando você obedece, faz as coisas certas, e Yeshua diz assim, você pede, eu te dou. E quando eu te dou, acontece o resultado do verso 8. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Veja que palavra de Yeshua aqui. Vamos prestar atenção. Quando chega uma bênção na nossa vida e nós
glorificamos ao Senhor, essa glória está indo para quem? Direto para o Pai. Passa por Yeshua e vai para o Pai. E aí, nós estamos dando fruto. Porque se nós estamos recebendo algo, esse receber, ele é produto da nossa obediência. E aí, Yeshua diz assim, e assim sereis meus discípulos. Por quê? Porque tudo isso ele fez. Se ele deu o exemplo, por que eu não tenho que seguir? E aí vai uma palavra para os meus amigos pastores, apóstolos, líderes em geral. Se eu sou discípulo de Yeshua e se você também é, nós temos que fazer o que Yeshua fez. Yeshua comeu comida kasher. Yeshua guardou o Shabat. Yeshua estudava a Torá. Naquele tempo não tinha Brit Hadashah. Não tinha outra coisa para eles estudarem. Ok? Yeshua fazia tudo aquilo que é necessário. Yeshua não comia carne de porco. Oink, oink, ele não comia, não. Então, se nós somos discípulos dele, existem mandamentos que ele cumpriu e que eu tenho que cumprir. Agora, o absurdo que a gente ouve é o seguinte, ele já cumpriu por mim, eu não preciso cumprir. Mas Yeshua não está dizendo aqui que nós temos que ser discípulos dele? Se eu tenho que ser discípulo dele, eu tenho que obedecer? Ou não? Quer dizer que eu posso viver na desobediência porque Yeshua fez tudo por mim? Eu posso fazer o que quiser porque Yeshua já pagou o preço por mim? É assim que a Bíblia é interpretada? Ou isso é uma conveniência? É uma outra coisa que a gente tem que repensar. Tem que guardar mandamento? Vamos guardar. Qual que é o problema de obedecer? Nós já obedecemos o governo, obedecemos lei de trânsito, obedecemos as leis fiscais, obedecemos as regras. Quem mora em um apartamento obedece regra de condomínio, quem mora em condomínio fechado tem regra. Quem mora em rua tem regra. Tem regra para tudo e nós obedecemos. E por que a gente tem dificuldade de obedecer a palavra do Senhor? Que são princípios celestiais que vão nortear, vão orientar a nossa vida rumo à salvação? Eu não consigo compreender, irmãos, esse tipo de linha de raciocínio. Eu não consigo compreender isso. E alguns pastores dizem assim, mas não está escrito isso na Brit Hadashah? E você acha que precisa estar escrito? Você não entende a mente judaica, não? No judaísmo é assim, você falou uma vez, está dito. Você compreendeu? Yeshua, ele deu exemplo, os discípulos deram exemplo de guardar Shabat, de comer kasher. Kefa, o Pedro, quando ele teve a visão para matar os animais de comer, ele disse assim, eu nunca comi nada impuro. Ou seja, eu só como kasher, Senhor. E aquela visão não era para ele comer comida kasher, comida imunda. A visão se relacionava com os gentios. Isso fica claro nos versos a seguir. Também o problema exegético, né? Parece que o pessoal fugiu da aula de hermenêutica. E nessa aula de hermenêutica não consegue interpretar um texto. Ou seja, irmãos, nós estamos aqui com uma paraxá, com algo diante dos nossos olhos importantíssimo que fala da nossa salvação. Será que a gente não parou para analisar o texto? Será que você quer perder a sua salvação por bobagem? Nós estamos aqui vendo uma realidade. Deixa eu mostrar uma coisa para você. Verso 9 diz assim, Yeshua falando, como o Pai me amou, também eu amei a vós, permanecei no meu amor. Nós não sabemos o que é amor. Nós não entendemos esse negócio de amor. Porque em grego, né, tem 3 tipos de amor, em hebraico é um só. Ahavá. E esse amor, ele está ligado, sabe a quem? A personalidade do Criador. Você entende o que é amor? Não, nem eu. Eu vivo uma vida, irmãos, em que eu tenho sido amado pelos céus.
E eu sempre oro e digo, Senhor, eu não consigo compreender por que o Senhor me ama tanto. Por que o Senhor é tão maravilhoso comigo? Eu não sou lá aqueles filhos, né? Todo mundo tem os seus erros, eu tenho os meus também. Então você imagina que mesmo assim Yeshua me ama e faz as coisas até sem eu pedir. Então, esse versículo se cumpre na nossa vida literalmente todos os dias. Aí por que eu vou largar esse amor de Yeshua por mim para fazer as coisas da minha cabeça? Ou para ouvir A ou B? O fulano diz que tem que fazer assim. E a Bíblia diz o quê? Eu vou ouvir o fulano e não vou ouvir a Bíblia? Mas é o que está acontecendo hoje. É o que tem acontecido durante os tempos. As pessoas estão ouvindo os outros. E olha aqui, o que tem de besteira é uma grandiosidade de besteira, que misericórdia. E aí a gente sai desse amor. Abandona esse amor por nada. Aí Yeshua diz assim: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Pergunta: quais foram os mandamentos que Yeshua deu? A resposta é simples: 613. Rabino, onde é que está escrito isso, misericórdia? Eu nunca li 613. Isso é porque você não sabe quem é Yeshua. Yeshua é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Criador. Se ele é o Criador e ele deu os mandamentos para Israel, quais foram os mandamentos que ele deu? Os que estão na Torá. Lembra que nessa época não tinha Brit Hadashah? Se não tinha Brit Hadashah, o que ele estava se referindo a quê? Quais são os mandamentos dele? Será que a gente para raciocinar e entende isso? Então, você que é crente, você que é judeu messiânico, ei, tem que guardar. Não tem que ficar escolhendo, não, tem que guardar. A gente não tem que ficar se debatendo, não tem que ter debate teológico para isso. Está escrito que tem que guardar, aceitar ou não, é conosco. Mas as consequências virão para nós também, cada um de acordo com a sua cabecinha. Agora, é difícil, muito complicado, a gente ver pessoas que hoje saem por aí com mentiras, dizendo, não, olha, porque lá naquela época era de um jeito, porque depois da época de Yeshua foi diferente. Como assim? Então, nós temos ouvido pessoas que estão se negando a obedecer e ensinando outros aquilo que eles acham que é verdade. Então, Yeshua disse assim, como eu também, continuando o versículo 10, como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tudo que o Pai falou para Yeshua, Yeshua retransmitiu. Os mandamentos que foram dados, Yeshua estava guardando. Agora você imagina alguém que é o Criador do universo. Vem aqui para a Terra, envia obviamente antes um monte de regras, um monte de mandamentos, e quando ele vem ele cumpre tudo igualzinho. E aí ele diz assim, eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, porque lógico que antes de criar os mandamentos, ele, Yeshua e o Pai estavam juntos conversando sobre o que eles iriam trazer para o homem, para poder cercar e proteger o homem. Os mandamentos não são mais nada além de cercas protetoras. Você não quer proteção? Sai desobedecendo. Mas também você não tem proteção nenhuma. Você pode ser alvejado, pode ser morto, pode sofrer um acidente a qualquer momento.
Por quê? Por falta de cumprir mandamento. Isso é fácil a gente demonstrar. Vou falar de lei de trânsito, porque é o que a gente mais vê por aí hoje. A gente pega e tem lá as placas e os sinais, o semáforo. Quando está vermelho, a gente não pode ultrapassar. Sabe uma coisa que eu vejo muito aqui? Os motoqueiros e alguns carros ultrapassando o sinal vermelho. Outro dia eu disse para a Rebete assim, daqui a pouco nós vamos ver um acidente grave acontecendo por causa dessas pessoas, por eles estarem fazendo isso. Outro dia, eu estava parado no semáforo e vinha um carro do outro lado, na outra pista, uma moto entrou e foi fazer a curva. Escorregou e caiu. Se arrebentou todo. Desobediência. Os irmãos entendem que a gente vai acabar vendo isso diante dos nossos olhos. Por quê? Por não guardar mandamento. Aí acontece na vida dos irmãos. Aí os irmãos têm problema financeiro, têm problema de saúde, têm problema de relacionamento, têm problema no seu trabalho, não consegue decolar, não consegue fazer nada. E vem e reclama, fala assim, porque o Senhor não quer fazer nada por mim. Será que não é o contrário? Será que é porque nós não estamos querendo obedecer? Será que nós paramos para pensar nisso, irmãos? Que o problema não está com o Senhor, o problema está conosco? E Yeshua fala, para terminar esse bloco, né, com o verso 11, tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. Irmãos, você parou para ouvir esse versículo? Yeshua está dizendo que ele tem dito isso, o quê? Para a gente parar e guardar os mandamentos e obedecer, para que a alegria dele esteja em nós. Sabe o que alegra o Senhor? A nossa obediência. Já parou para pensar nisso? Olha só. E a vossa alegria seja completa. E como é que nós nos alegramos? Recebendo as bênçãos, fazendo com que as nossas orações sejam materializadas diante dos nossos olhos. Você percebe que tudo isso aqui nos conecta com Yeshua, a obediência nos conecta a Yeshua e faz com que nós possamos alegrá-lo e ele, em contrapartida, nos dá alegria. É tão simples. E por ser simples, as pessoas falam assim, mas é só isso? Não, mas Rabino, o que mais que eu tenho que fazer? Já me disseram isso. Não, Rabino, o que eu tenho que fazer aí? E as pessoas falam de prosperidade, né? Que é o sucesso. Usam a palavra errada, inclusive. Rabino, mas o que eu faço para poder ser como os judeus que são ricos? Eu digo, olha, seja obediente a essas questões de dízimo, oferta, primícias e tudo mais. Mas o que mais? Aí eu falo, dê. Não, mas e o que mais? Dê. E o que mais? Dê. Não, o senhor está brincando, Rabino. É só isso? Eu falo, não. É isso. Só que a pessoa não faz. E depois ela quer uma fórmula, porque é até engraçado isso, irmãos. As pessoas elas buscam uma fórmula. E tem muita gente se aproveitando disso na internet. Dizendo assim, olha, eu vou dar para você um segredo. Eu não vou dizer aqui o que eu pensei, obviamente. Segredo. Está tudo aqui. O que eu posso fazer é te ensinar o padrão. Se você executar, dá certo. Se pegar uma pessoa lá do mundo que não conhece Yeshua, não conhece nada, essa pessoa fala assim, Rabino, me ensina o que eu vou fazer. Eu vou ensinar, ele vai fazer e vai dar certo. Porque independe de algumas coisas, o sucesso independe. Obviamente que depois essa pessoa vai precisar se conectar com Yeshua para as coisas poderem ter um rumo diferente. Mas independe, são princípios eternos. E estes princípios
conduzem a vitórias permanentes. E isso é um ponto importante. Então, Yeshua gostaria de ser alegrado por nós. Eu tenho certeza que ele gostaria de estar sentado no trono ao lado do Pai. E acho que ele fala assim, quando é que os meus filhos vão obedecer, Pai, para a gente poder ficar mais feliz? E para a gente poder pegar e fazê-los mais felizes na terra, para quando eles chegarem aqui, a felicidade deles seja completa. Ufa! Que coisa! E a Parashá é tudo isso, irmãos. A Parashá ela tem todo esse caminho, sabe? E aí quando a gente vai para Haftará, que é a porção dos profetas, é Isaías 61, a partir do verso 10, né? Ele diz assim, regozijar-me-ei muito no Eterno. Se ele vai se regozijar, é porque ele está obedecendo. A minha alma se alegrará no meu Criador. E ele vai dizer o motivo. Porque me vestiu de vestidos da salvação. Me cobriu com o manto da justiça. Como um noivo se adorna com atavios e como a noiva se enfeita com as suas joias. Puxa vida, será que a gente consegue entender que o Senhor, ele quer nos adornar com salvação e com justiça aqui nessa terra para a gente dar continuidade lá na eternidade? Como se ele estivesse nos preparando para algo maior. O profeta Isaías diz que nós nos alegraríamos no Senhor. Irmãos, a alegria que permanece não é quando a gente relaciona essa alegria com as coisas que são passageiras desse mundo, mas quando a nossa alegria está conectada com o Senhor, de poder servi-lo, de poder compreendê-lo, de poder alegrar o coração dele. Isso sim traz para a gente alegria. Olha, através das nossas vidas, o Senhor quer fazer com que as nações da terra vejam o que é justiça e louvor. Isaías 61:11 diz isso. A minha vida e a sua vida precisam estar tão alinhadas com o Senhor, que quando as pessoas olharem, eles vão dizer assim, puxa vida, verdade, esse homem é um homem justo, essa mulher é uma mulher justa. Puxa vida, olha aí, nós vamos bem dizer o nome do Deus deles, porque é maravilhoso o que eles estão fazendo. Ações ligadas à obediência, que vão permitir que outras pessoas enxerguem quem é o Senhor em nós. E no capítulo 62 o profeta diz assim, por amor de Sião não me calarei, por amor de Jerusalém não me aquietarei, até que saia a sua justiça como um resplendor e a sua salvação como uma tocha acesa. Aqui o profeta já está subindo um nível maior, falando que ele vai pregar a palavra por amor de Sião e por amor de Jerusalém, a nação e a cidade de Jerusalém, porque ele sabe que de lá precisa sair a justiça do Eterno e a sua salvação como uma tocha acesa. Somos nós precisamos ser protagonistas disso. E nós precisamos fazer com que isso aconteça, porque o profeta dizia, as nações verão a tua justiça e todos os reis a tua glória, e chamar-te-ão por um nome novo, que a boca do Eterno nomeará. Parou para pensar? Que nós temos uma responsabilidade de vivenciar a verdade, para que essa verdade possa se materializar em ações e em transformação para a vida das pessoas. E as pessoas vão ver isso. E é engraçado, irmãos, que eu sou uma pessoa que tenho já 45 anos que caminho com o Senhor e como a gente é um pouquinho mais velho na confiança, na fé, né? Antigamente a gente andava com a Bíblia na mão
E as pessoas falavam assim, ó, lá vai o crente. E, gente, tinha orgulho disso. Hoje o pessoal pega, e é meio que agente secreto, é porque a Bíblia está no celular. Hoje as pessoas pegam e levam a Bíblia no celular. E eu não entendo por que isso, sabe? Sinceramente, as pessoas falam de praticidade, mas eu creio mais em identidade do que praticidade. Eu acredito que eu tenho que mostrar quem eu sou, sem palavras, só com atitudes, só com ações. E carregar uma Bíblia já é algo que é transformador. E eu digo isso para você porque eu carrego o judaísmo messiânico na minha vida já há 35 anos, como eu falei, aqui no Brasil. E se há algo que eu entendo bem é a questão da identidade. E nós temos que ter uma identidade para que as pessoas olhem e digam quem nós somos. Porque nós servimos ao Criador dos céus e da terra. Aquele que veio morrer por mim e por você. Essa identidade tem que ser clara. As pessoas têm que olhar e falar assim, esse cara é um servo de Yeshua, essa mulher serve a Yeshua. Tem que ser claro, nós não podemos nos furtar a mostrar isso para as pessoas. E é interessante que o profeta Isaías, ele vem falando nisso, mas quando nós entramos lá na Paraxá, né? Quando nós começamos a Paraxá, ela começa com guardai, pois as palavras deste concerto e cumpri-as, para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Ou seja, tem uma ordem direta para que nós possamos obedecer. Você quer ter sucesso? A obediência precede o sucesso. É simples assim. Não tem fórmula secreta. Não tem outra coisa que deve ser feita, a não se obedecer. Tem os parâmetros de obediência. Mas está tudo escrito aqui. E é interessante que eles estavam ouvindo essas palavras e Moshe estava dizendo, vós todos que estáis hoje perante o Eterno, vosso Criador. No verso 11 diz, os vossos meninos, as vossas mulheres, o estrangeiro que está no meio do teu arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de água, ou seja, todos estão debaixo desse mesmo pacto, desse mesmo concerto e do juramento que o Eterno fez. É para obedecer todo mundo, o benefício vai vir para quem? Para todo mundo. Não é para um grupo seleto, mas tem que entrar debaixo. Tem que dizer assim, eu quero estar debaixo desse jugo. E Yeshua falou sobre isso, ele disse que o jugo dele é suave e o fardo é leve. Mas a gente quer isso. Isso é sério. E acho que você deve achar que eu sou repetitivo por dizer é sério, mas isso não é brincadeira. Tanta gente batendo cabeça por deixar o simples. Entendeu? Está aqui. E o Senhor diz assim, para que entres no concerto do Eterno teu Criador e no seu juramento que o Eterno te faz hoje contigo. E ele diz assim, para que hoje se confirme por seu povo. Nós somos o povo do Senhor, mas enquanto nós obedecemos, somos confirmados como seu povo dia após dia. E ele vai nos ser por Deus. Ele vai cuidar da gente. Porque houve um juramento lá atrás para Abraham, Isaac e Jacob. E você acha que o Eterno joga palavras fora? O que ele falou lá atrás com os nossos antepassados, ele mantém firme até hoje. O profeta Isaías disse isso de um outro jeito. Ele diz, a tua palavra não volta vazia, antes faz aquilo que apraz e prospera naquilo para que o Senhor a enviou. Quando o Senhor fala assim, eu vou fazer algo, não interessa, capeta, Satanás, problema, mundo, governo. Ele diz que vai fazer, ele vai e faz, porque ele é soberano. E é isso.
que a Paraxá está dizendo que tem um juramento feito pelo Criador. O homem quebra juramento, amado. O Eterno não. Nós temos uma cara de pau de prometer e não cumprir, nós mentimos. O Senhor não. Ele diz que vai fazer, faz. E olha como a Torá, ela é impressionante, ela é atemporal. Deuteronômio 29:15, está escrito assim: mas com aquele que está aqui em pé conosco perante o Eterno nosso Criador. Ou seja, essas palavras eram para aquele povo lá. E ele completa o verso dizendo assim: e com aquele que hoje não está aqui conosco, ou seja, nós. Veja que coisa linda isso. Quer dizer, o Senhor diz assim: olha, essa palavra não era só para aqueles que estavam vivos, é para aqueles que iriam nascer. Até o último que quisesse caminhar comigo, eu vou colocá-lo dentro desse processo. E o Senhor vem estar falando conosco, irmãos. E o Senhor tem falado conosco. E o Senhor tem dito com a gente. Sabe? Tem dito. E às vezes a gente tem dificuldade. E ele fala assim, que nós andamos no Egito, nós caminhamos pelo Egito, largamos o Egito, nós vimos as suas abominações, o pau, a pedra, o ouro, a prata. E nós abandonamos tudo isso. Mas, ele diz assim: para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Eterno, vosso Criador. E vai servir aos deuses dessas nações, para que entre vós não haja raiz de fel e absinto. Amados, quantas pessoas se desviam? Todos os dias. Abandonam o Senhor. Eles abandonam o Senhor por quê? O pastor falou uma coisa, eu não gostei. O rabino disse um negócio lá, eu não concordo com ele, eu vou embora. Ao apóstolo, porque ele olhou para mim de um jeito estranho, não entra mais naquela igreja. Larga a igreja, larga a sinagoga, larga a congregação e larga o Senhor. E aí cai nisso aqui. Aí vai voltar a servir quem? Porque se largou o Senhor, tem que servir alguém. Se largou o Senhor é porque tem outro Senhor. Esse Senhor se chama Satanás. E não adianta a gente querer aqui enfeitar o pavão. E dizer assim: não, mas tem muita gente que não está em lugar nenhum, mas está salvo. Onde é que está escrito isso? Você está dizendo aqui que essa pessoa abandonou o Senhor. E ela vai ver brotar raiz de fel e absinto. Amargura, coisas amargas. Por isso a gente não pode deixar isso aqui acontecer conosco, a gente não pode largar o Senhor por nada. Aí, isso aqui, irmão, são maldições. Abandonar o Senhor é uma maldição. Ele diz assim: e aconteça que ouvindo as palavras dessa maldição, se abençoe no seu coração, dizendo: terei paz, ainda que ande conforme ao bom parecer do meu coração. Para acrescentar à sede, a bebedice. Olha que coisa horrível isso aqui. Não se preocupa, eu não estou mais hoje em igreja, eu não faço nada e tudo, mas eu terei paz, a minha vida vai ser maravilhosa, o Senhor vai continuar me abençoando. Faz o que quer. Diz assim: não tem problema, eu vou fazer do meu jeito aqui, é o meu culto, é a minha vontade, é o meu desejo, eu não preciso de guia, não preciso de ninguém. E eu acho que ainda vou para o céu. Só se for da boca da onça. E eu não estou brincando. Eu quero dizer uma coisa para os irmãos. Nós precisamos orar para que o Senhor não rejeite essas pessoas que estão desviadas e que precisam voltar para o Senhor.
porque acham que mesmo desviadas, está tudo bem com elas. E eu quero só chamar a atenção para um fator aqui, que é terrível. As pessoas hoje, hoje eu digo assim, desde sempre, elas largam o Senhor porque elas não concordam com a liderança, não concordam com algo que foi dito. Às vezes ela faz uma besteira, vai tomar uma punição. E ao invés dessa pessoa acatar para ser transformada, acatar a punição para ser transformada, e dizer assim, não, eu vou baixar minha cabeça, eu vou aqui ser humilde, vou cumprir a punição. Não. Eu vou sair dessa igreja, porque essa igreja não presta. Porque esse pastor, porque esse rabino é isso e aquilo. Essas pessoas, irmãos, que fazem isso, elas estão buscando já a morte. E infelizmente, irmãos, existem pessoas que não querem se submeter. E eu não quero usar uma figura de linguagem aqui forte, porque eu acho que nem todos entenderiam, mas a gente precisa parar para pensar o seguinte, que nós temos problemas. E que muitas vezes nós somos o problema. O problema não é o rabino, não é o pastor, não é o apóstolo, não são os irmãos lá. O problema está conosco e nós precisamos nos submeter a isso. Para que nós também não sejamos rejeitados pelo Senhor. Porque se não tiver na videira, não vai adiantar. Se não tiver no corpo, não vai adiantar. E depois vai ser tarde demais. E infelizmente, o que nós estamos vendo é muita gente morrendo sem o Senhor. Mas morreu sem o Senhor por quê? Porque nunca ouviu? Não. Porque é muito teimoso. E acha que a sua teimosia vai levá-lo a algum lugar. Infelizmente, essa é uma dura realidade que nós sempre vivemos e continuamos vivendo. Desde que eu me conheço por gente, desde os 17 anos quando eu recebi Yeshua, eu tenho visto gente assim dura, desobediente, amarga. E alguns, eles não querem só sair, mas eles querem retirar outras pessoas. E aí a condenação é pior ainda. Por quê? Porque a pessoa só quer ir embora, isso é um problema dela. Agora quer tirar outros de uma igreja, de uma congregação, quer dividir o corpo. O problema já fica bem maior. E a partir de então, o julgamento que essa pessoa vai receber também vai ser muito maior. Infelizmente, irmãos, isso é uma realidade. Não precisaria ser assim. Se nós, desde o princípio, quiséssemos nos submeter. Entender que quando a gente chega em qualquer lugar, a gente tem que chegar com humildade. Para aprender. Ah, mas eu fiz um curso na internet. Tem muito disso. Lê um livrinho e já se acha expert. E vai lá para discutir. Quanta gente vai para uma escola dominical, vai para uma igreja para discutir, vai para uma congregação judaico-messiânica para discutir com os líderes, para debater com o líder, não para aprender. Isso não é ovelha. Isso, na minha opinião, é bode. E o bode, ele tem um lugar diferenciado. Ele não pode ficar no mesmo aprisco das ovelhas. Por isso que uma pessoa dessa não suporta ficar na congregação. Não suporta ficar na igreja. Porque a natureza dela é diferente da natureza da ovelha. A ovelha é tranquila, ela é subserviente. A ovelha, ela ouve e quando ela precisa ser repreendida, ela baixa a cabeça e sabe que ela errou. E pede ajuda para poder continuar caminhando. O bode não. O bode vai e dá coice. O bode agride. E o bode vira as costas e vai embora. Então, eu quero deixar essa palavra aqui para os irmãos sobre esta paraxá e pedir aos irmãos que nós possamos refletir
Eu tenho refletido muito sobre a minha vida e cada porção da Torá, ela serve primeiro para mim mesmo. Para que nós possamos nos reintegrar ao corpo. Se você está afastado do Senhor, se você largou sua congregação, sua igreja, sua sinagoga, volte. Em nome de Yeshua, volte. Peça perdão e retorne. Para que você possa ser reintegrado e a bênção do Senhor possa voltar para a sua vida. Porque não se engane, parece que você está sendo abençoado, mas você não está. Então eu deixo aqui essa palavra a todos vocês e que o Eterno nos abençoe para que tenhamos uma semana de grandes vitórias em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá, Beshem Yeshua Mashiach, amém, amém.